Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Ao meu lado aqui nessa condução vai me ajudar minha digníssima esposa, Karen Hassi, mentor de hoje. Ele é especial pra mim, esse cara. Cara, eu conheci ele, de tanto que você falava, parecia que eu já conhecia. Quando eu conhecia, eu falei, que cara legal, né? Que simplicidade, que visão de futuro, que história, resiliência. Parece que eu já te conheço há um bom tempo, viu, Max? Que legal. E a Karen tá dando spoiler já, hein? Já dando spoiler, já vamos apresentar ele. Antes, pedir pro pessoal, né, se inscrever no canal do YouTube, Receita de Sucesso Podcast. Toda semana tem mentor novo, já são mais de 2 anos gerando conteúdo. Mentores de altíssimo nível. Por que a gente chama esse podcast de mentoria gravada? Hoje, felizmente, a gente lutou muito para alcançar os acessos que a gente tem hoje. Hoje a gente consegue acessar pessoas que estão num nível totalmente diferente, bilionários. Perdi as contas de quantos bilionários passaram aqui. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade ainda, né? Você tem que lutar para realmente estar nesses ecossistemas. Mas, se a gente pode ter a mentoria com pessoas como essa, por que não ligar essa câmera e dar acesso a outras pessoas? Porque o que eu faço aqui? Eu faço perguntas de mentoria, perguntas que eu faria para essa pessoa numa mentoria individual, só que com a câmera ligada a gente dá acesso a outras pessoas, porque com essa informação, com certeza você vai construir sucesso e você vai poder acessar esses ambientes também. Então, propósito. Esse podcast, a gente mantém ele vivo, já são mais de 2 anos de projeto, porque ele tem propósito. E o propósito é entregar para vocês um pouco do que o universo trouxe pra gente também, né, Karen? Então, é isso aí. Se inscreve lá no canal do YouTube, deixa lá o seu comentário, seu feedback. Segue a gente também no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Esses episódios estão disponíveis no Spotify. Se estiver gostando, deixa lá 5 estrelinhas. Se você ainda não deixou as suas estrelinhas, deixa seu comentário também. E compartilha. Compartilha esse episódio. A melhor forma de a gente compartilhar a riqueza é compartilhando conhecimento. E aqui conhecimento sobra, né? E conhecimento de alto nível. Sem mais delongas, então, já que a Karen deu um spoiler, o nosso mentor de hoje é Max Jefferson, mentor e líder de negócio com mais de 25 anos de experiência, especialista em gestão, liderança e cultura empresarial. Max é fundador e CEO do Grupo Max, uma holding que impacta milhares de pessoas nos setores de habitação, saúde, tecnologia e serviços financeiros. Com presença internacional em Israel e Estados Unidos, também é autor do livro Crescer nos Negócios e host do podcast Pode Crescer nos Negócios, reconhecido com a moção de aplausos e reconhecimento por sua atuação empresarial e social. Hoje ele vai compartilhar insights poderosos sobre crescimento, cultura e estratégias empresariais. Eu quero saber como esse cara pensa, onde ele vive, como ele come. A gente saiu para jantar ontem. Eu falei, cara, a gente tem que pegar esse bate-papo e levar para o podcast, porque ele tem uma história inspiradora. Obrigado por ter aceitado esse convite, viu, Max? Eu que agradeço. Eu agradeço aqui o podcast Receita de Sucesso. Agradeço você, Karen. Agradeço você, Jussiel. É uma alegria estar aqui com vocês. Dizer para vocês que é um prazer poder compartilhar um pouco da nossa história e, de fato, contribuir com as pessoas que estão do outro lado, para que as pessoas entendam que é possível, né? Para que as pessoas compreendam que faz sentido viver, que faz sentido empreender e que o sucesso, ele chega. Vai depender do tamanho da tua visão, e sucesso para mim tem um significado, para você tem outro significado, mas independente do significado que você dá ao sucesso, sua visão é uma linha para chegar ao sucesso. Então, e visão tem a ver com visão flash, é o que você pensa, é o que você visualiza a nível de futuro. Então, eu estou muito alegre em estar aqui com vocês e poder compartilhar com vocês. Vamos bater um bate-papo aqui. Legal demais. Cara, vamos começar pela sua história, que a sua história é impressionante, né? E hoje as pessoas acham que quando vê o sucesso, né? Olha para o Max, vê um empresário de sucesso, mas não estão vendo ali os bastidores, né? Teve muito bastidor antes de chegar ali no palco. E com certeza vai inspirar muitas pessoas. Por quê? Porque é uma história realmente assim, onde ele precisou galgar alguns níveis, né? Para chegar onde ele está hoje.
Então, entender, né? Como que ele pensa, qual foi a mentalidade, quais foram as estratégias, como que eu saio de onde eu estou hoje. Às vezes as pessoas aí estão no que elas consideram ser o absoluto zero, mas a gente mostra através de passo a passo, aprendendo com outros empreendedores, que isso também é possível. E o Max, ele tem uma história muito bacana, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e quais foram os passos que você tomou, que foram as principais viradas de chave para te trazer exatamente onde você está. Perfeito, Céu. Eu vou aqui fazer um breve relato, né? Porque eu nasci numa cidade de 26 mil habitantes, no interior do Ceará, chamada Senador Pompeu. E eu gosto de falar disso porque todo ser humano tem uma origem. E essa é a minha origem. E eu não vou negar a minha origem. Independente de onde eu esteja, independente do que se tenha, independente do que você conquiste, você tem uma origem. Então eu não nego as minhas origens. Então eu vim de uma terra muito batida, muito escassa, muito seca. Mas ali eu fui muito feliz também. Eu aprendi muito a viver com pouco. Então, quando você é fiel no pouco, o muito, quando lhe é dado, você também é fiel. Então, dentro da minha história, meu pai não sabia ler nem escrever. Meu pai era um agricultor, a minha mãe era uma professora. Meu pai assinava com o dedão do céu. Assim, dava aqui dedão. Quando eu tinha por volta de 9, 10 anos, eu comecei a vender água e vender lenha no lombo de um jumento, no interior do Ceará. Isso foi uma experiência que eu tive e comecei a ganhar um dinheirinho. E quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, você acredita, o que é que eu fazia com o meu dinheiro? Esse dinheirinho, eu criança ainda, o que é que eu fazia? Eu ia comer X-Egg. Pão com ovo, é isso mesmo, X-Egg. Mas o que eu gostava era do ketchup, que eu adorava. Então, assim, para vocês terem noção de que você que está do outro lado, não é onde você está, mas é como você está. Esse é o início de uma história. Quando eu fiz 13 anos, eu saí de casa e fui estudar numa outra cidade. Esse, com certeza, foi um ponto de inflexão na minha vida, porque eu lembro-me bem de que na primeira semana eu quis voltar. E voltei. A minha mãe olhou para mim e disse assim: filho, faz assim, vai só mais uma semana, porque se você não se der lá, não se der bem, as coisas não acontecerem, tudo bem, você volta, mas vai mais uma vez, testa mais uma vez. E assim eu fiz, mas na segunda semana tinha um interclasse, e aí eu comecei a me relacionar, a jogar um futebol, e eu entendi que ali eu podia construir também uma nova história, e a partir dali eu comecei N aprendizados. O primeiro deles foi se tornar um homem cedo. Aquilo foi uma visão para mim assim de futuro tremenda, porque eu aprendi a lidar com as dificuldades muito cedo. Aprendi a lidar assim e só. Hoje é meio que impossível eu pensar num filho meu, um filho seu, 13 anos, vai, solta aqui, vai no mundo. As coisas mudaram, é fato. Mas aquilo me deu casca. Ali foi um ponto de inflexão muito forte na minha vida. E eu passei 3 anos lá, fiz todo um processo. E aí quando eu voltei com mais cascas e fui construindo a história, né? Depois que eu passei por ali, que eu saí de lá com 16, eu passei 3 anos com 16, eu estava com o 2º grau completo, né? Há 30 anos atrás. 30 e pouquinhos anos atrás. E a partir dali eu comecei a dizer, eu preciso trabalhar. E meu pai dizia, eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar. E minha mãe dizia, você precisa estudar. E eu ia trabalhando, acompanhando meu pai, mas estudando. Como meu pai não sabia ler nem escrever, ele me ensinou muita coisa do empreendedorismo, mas muita coisa, o que não fazer. Porque todos os negócios que o meu pai tocou não foram bons. Uhum. Mas não foi porque ele não quis, é porque ele não tinha o conhecimento, a ignorância. Então não tinha o conhecimento. Mas eu acompanhei essa história e eu vi o que não fazer. Eu entendi o que não fazer. E meu pai assim tinha tanta vontade e tanta certeza também que eu iria dar certo. Não é porque ele não deu que o filho não daria. Pelo contrário, ele tinha certeza absoluta que eu iria dar certo.
ele apostou as fichas em mim, que eu iria dar certo. Que eu lembro, quando eu tinha ali por volta de 10, 11 anos, a gente saía do interior do Ceará e ia para a capital, para Fortaleza. E meu pai me levava, segurando minha mão, para me ler as placas para ele, para me ler os ônibus para ele, para dizer para onde ia. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha vergonha que ele não sabia ler. E ali eu fui criando a vontade, o desejo, o tesão de crescer. Isso foi um dos fatos que me levou a empreender. O desejo de mudança, o desejo de querer se superar. Eu vi coisas boas dentro da escassez, tá? Uma delas é o desejo de superar. Eu não vi nada bom, foi na superproteção. Porque quando a gente superprotege algo, cara, a gente torna aquele algo fraco. Então eu comecei ali, meu primeiro emprego, quando eu cheguei na possibilidade de ter o meu primeiro emprego, no primeiro dia, foi muito legal, porque quando eu cheguei no primeiro dia, você na época era formado no 2º grau, não tinha nem informática, era datilografia, era um curso de computação. Estou puxando coisa antiga, né? Mas vou aqui compartilhar com vocês. Quando eu cheguei no meu primeiro emprego, meu primeiro dia, me deram uma vassoura. A vassoura eu sei o que é que fazer, varrer. E eu fui varrer. No segundo dia me deram um rodo. Aí eu olhei, não tinha nada, não tinha água, o rodo é para puxar água. Aí eu perguntei, mas para que esse rodo? Aí para lavar os banheiros. No terceiro dia me deram o rodo e a vassoura. E eu fiquei varrendo e lavando os banheiros. E ali eu comecei a entender que o trabalho era dolorido. As coisas você precisava galgar. E galgar no seu passo, no seu tempo. E fazer independente do que você faz hoje, fazer bem feito. E dentro daquela empresa, quando deu em média 6 meses, eu saí lá do zelador até o cara que, em 6 meses, que começou a auxiliar o gestor financeiro daquela empresa. Aí passei para ser contínuo de banco, ia fazer, e ali eu fui. Passei também 8 meses. Foi a minha primeira e única experiência CLT. Primeira e única experiência CLT. Por quê? Quando eu fiz 8 meses, eu me dedicava tanto àquela empresa, mas eu me dedicava mesmo. Eu conto essa história para todos os meus colaboradores do grupo. Por que eu me dedicava ali? Porque era dali que eu tirava o meu pão, era dali que eu vivia. E um dia, minha mãe me ligou para a empresa, já era noite, e eu estava fazendo um trabalho extra. Eu nunca pedi uma hora extra. Nunca nem recebi uma hora extra. Eu fazia porque eu gostava de fazer aquilo. E naquele momento, o gerente da empresa disse assim, pô, tá usando o telefone, tá usando demais. Eu disse, não, foi minha mãe que ligou. À época, quem pagava era quem ligava. Vocês lembram disso? Vocês são novos, né? Sim, a gente lembra. Mas quem pagava era quem ligava. E aí, o gerente foi meio rude comigo. Eu disse, mas já passou do meu horário, tudo bem, eu vou para casa. Ah, você tá demitido. Eu tô. Então eu peguei uma mochilazinha, fui para casa, peguei meu ônibus, dava muito de ônibus, fui para casa. Cheguei em casa, o dono da empresa me ligou e disse assim, rapaz, o que foi que houve? Eu disse, ó, seu gerente me demitiu, eu estava fazendo o que eu tinha que fazer, mas... E o gerente me demitiu por quê? Isso tem muito nas empresas, tá? Porque as pessoas, muitas vezes, disputam de forma errada. A competitividade dentro da empresa é legal e você deve fazer, tá? Só que de forma errada atrapalha. A pessoa vê você galgando, aí quer abafar você, não quer deixar você crescer. E naquele momento, era uma sexta-feira, no sábado, ele disse, ó, vou estar na loja amanhã, você pode ir lá, era uma loja de móveis e eletro. Eu disse, posso. Quando eu cheguei lá, estava o dono na mesa do gerente, o gerente na minha. Quando eu cheguei, o dono disse, vai falar com ele. Eu fui falar, quando eu fui falar com ele, ele disse o seguinte, e aí? Eu digo, e aí o quê? Tipo assim, pede desculpa, sabe? E eu não pedi desculpa porque eu não estava errado. Aí ele disse, pois eu vou te demitir. Eu digo, pode demitir. Mas só o coração sabe ali o que foi a demissão. Foi a melhor demissão da minha... A única e melhor demissão da minha vida, porque me ensinou demais. Eu já errei muito, mas essa me ensinou demais. Foi assim, maravilhoso, porque talvez se eu tivesse lá,
eu ainda estava impulsionado naquilo. E ali eu decidi que eu iria fazer o meu próprio negócio. E a partir dali, a época eu tinha 18 anos, eu fui começar a olhar para o mundo, para a vida, de como as coisas acontecem, de como, para onde o mundo anda, porque você tem que sentir o cheirinho da mudança. Para onde está indo? E ali eu comecei a entender que o mundo caminhava para tecnologia, para informática. E aí fui fazer curso de informática, aí saí num jornal do estado, aí me destaquei lá naquilo, aí montei meu próprio curso e ali eu comecei a rampar. Então eu já transitei em muitas empresas do nosso grupo e diversificando, né, ramificando os nossos investimentos, né? Então a gente começou assim. Essa foi o início da história, mas o recado não é onde você está, é como você está, é como você pensa, e tudo isso tem a ver com sua mentalidade. Caraca. E a gente tava falando, né, cara, como você quebra esse ciclo, Max? Porque a gente ainda tava falando, né, dos seus familiares, né, você foi a pessoa que conseguiu se destacar nesse contexto, e a gente sabe que é muito desafiador. Isso é uma discussão que a gente sempre tem, Max. A gente fica pensando, por que aquela pessoa ela é tão diferente, né? Quando a gente vê uma pessoa que realmente, assim, ela tem uma sede de vencer, ela tem alguma coisa que não para ela, o que essa pessoa tem de diferente que as demais não têm? Qual que era a sua insatisfação? O que te movia, Max? Em outras palavras, vou fazer uma pergunta, e aí você pode responder, pode ser com questões técnicas, se você achar que é questão comportamental, se achar que é mentalidade, mas o que o Max sabe, que eu, ou quem está nos ouvindo não sabe, mas que se soubesse, teria o mesmo resultado que o Max tem? Isso tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver com mentalidade. Agora, para mudar a mentalidade, você precisa viver experiências. E para viver experiência, você precisa se disponibilizar para aquilo. Você precisa testar. Então você não pode ter receio de teste. Deu errado? Faz rápido. Corrige e faz rápido. Mas você precisa testar. E viver experiência muda mentalidade. Mentalidade muda realidade. Dá exemplos, viver experiência. Vamos lá. Claro. Você é um cara que não tem uma história tão diferente da minha. Mas você chegou, você saiu da sua cidade. Sim. Você veio para São Paulo. Você pisou em São Paulo. Você se conectou, se relacionou com várias outras pessoas melhores do que você. Você voltou a mesma pessoa? Não. Não. Nem a pau. É uma experiência que você viveu. No final das contas, o que você leva para casa são as suas experiências. São elas que mudam a sua mentalidade. E aí é a sua mentalidade que muda a sua realidade. Não diferente de você, eu fiz a mesma coisa. Eu fui para Israel. Eu fui para o Vale do Silício. Eu fui para a China. Eu tive que vivenciar o que o mundo está vivenciando. Eu tive que sentir o cheiro da mudança e apontar e para onde as coisas estão indo. Eu precisei vivenciar, mas se disponibilizar para isso. Se eu não me disponibilizo, eu tenho meus irmãos que estão lá na mesma cidade de 26 mil habitantes. E são felizes. E está tudo bem. Agora, Juscel, isso tem muito a ver também com o propósito de cada um. O propósito de vida de cada um. Por quê? Porque se eu chego aqui no podcast e digo assim, cara, eu não aceito um podcast menor do que o Receita de Sucesso do Juscel, porque aqui, se Deus te deu esse podcast, cuida dele. Se Deus te deu uma esposa maravilhosa, linda, cuida dela, porque da minha quem cuida sou eu. Entende isso? Agora, eu não posso desejar o propósito do outro. Eu preciso desejar o meu propósito. O que de fato eu vim para fazer na Terra. Então, quando eu vejo pessoas que desejam, o cara entra numa casa, a casa é linda, diz, eu aceito uma casa melhor que essa aí. Essa casa aí é do cara. O propósito de vida dele, a casa é dele. Se Deus deu, ele vai cuidar daquilo. Agora, da tua, cuida tu. Então, as experiências é o que você leva na sua bagagem. E isso muda muito o jogo. E aí você precisa se disponibilizar para isso. Eu comecei aqui contando uma história
que as pessoas até se identificam muito porque é uma história de herói. Mas não é isso que eu vim para falar aqui. O que eu vim para falar aqui é o quanto você pode mudar o jogo entendendo, independente de onde você esteja. Porque aquelas pessoas que estão te circulando, a primeira bolha que você precisa furar é a sua. Para você alcançar outras. Porque o mundo é cheio de bolha. E eu criei a minha, não para me isolar, mas para que eu possa me conectar com todas as bolhas do mundo. Porque quando você vai e participa de um grupo de empresários ali, ele é uma bolha. Você furou uma bolha, você vai lá, isso não quer dizer que você já tem relação com as pessoas, não. Para se relacionar, para fazer um bom network, algo que seja verdadeiro, você precisa agregar valor na vida do outro. Não acredite. Network você paga? Paga. Paga e entra, bota o pé. Agora, para fazer o verdadeiro, você precisa agregar valor para o outro. Não é só pagar, não. E tudo isso tem a ver com o quê? Com as experiências. E tudo isso tem a ver com o quê? Com a mentalidade, depois que você vive. E aí a tua realidade vai se ampliando, vai mudando. Max, seria errado dizer que, né, você que teve assim, uma infância que não foi fácil, você não duvidou de você tinha um nível de curiosidade talvez maior do que outras pessoas. De às vezes você olhar para aquilo e falar assim, como será que ele fez isso? Ao invés de, será que eu consigo fazer isso? Você acha que isso, de alguma maneira, tem alguma relação? Tem. A minha esposa diz que eu tenho um senso de justiça muito apurado. E é verdade, o meu senso de justiça é muito apurado. Mas as minhas atitudes, as minhas vontades de resolver problema é algo que eu até me assusto muitas vezes comigo mesmo. Porque eu tenho uma frase que eu carrego comigo e você que está do outro lado, se você puder, anote. Se você puder, anote. Que é: nenhum problema aguenta um abraço. Eu vivi cheio de problemas. Eu vivi com muitas dores. Então, eu aprendi a abraçar os problemas. No dia que você abraçar o problema que você tem hoje, pode ter certeza, ele se desmancha. Ele se desmancha. O problema não é pra gente esconder. É pra gente enfrentar. Então eu tinha um problema. Eu vivia numa escassez. E eu precisava resolver esse problema. E como é que eu resolvo? Abraçando ele. Eu abraço ele. E eu vim fazendo isso no decorrer da minha vida. E em inúmeras fases da vida. Isso mudou muito o jogo de vida. Mudou muito os resultados que eu tenho hoje. Hoje é fácil olhar pra mim e dizer assim: pô, esse cara aí teve sorte, esse cara aí... hoje é fácil, é até um clichê. As pessoas falam: poxa vida, cara, mas eu falhei. Teve etapas na vida que eu falhei. Mas foram essas falhas, e essas falhas foi que me deram robustez, que me deram essa casca que eu tenho hoje para dizer assim: eu resolvo, vamos resolver os problemas. Senta e vamos alinhar. Então isso para mim, eu acho que faz muita diferença. Max, você nunca duvidou da sua capacidade? Sim, duvidei. Algumas vezes. Por quê? Porque eu fui tão ousado que tinha uma hora que eu furava umas bolhas que eu realmente não estava preparado naquele momento para aquela bolha. Por exemplo, furar uma bolha de empresários bilionários. É fácil? Não. Não é fácil. Mas você pode. Mas será que é o teu momento de estar ali na mesa? Será que realmente faz sentido para você estar naquela mesa? Às vezes não é o teu momento. Às vezes você não está preparado para aquilo. E hoje eu tenho a experiência de sentar com alguns bilionários na mesa, entender um cara que bota um relógio de R$1 milhão no braço, e sentar também com um sertanejo lá no interior do Ceará que ganha R$50 por dia. Se eu for falar pro sertanejo que esse cara usa um relógio de R$1 milhão no braço, ele vai dizer: ei, isso não existe. Por quê? Porque é bolha diferente. Porque é mentalidade diferente. Porque é pensamento diferente. Porque são experiências diferentes. E Max, por que você fala disso, mas você não é empreendedor? Porque tem tudo a ver com o empreendedorismo.
Não existe uma empresa estar crescendo, sem o empreendedor estar crescendo. É impossível a empresa crescer sem o empreendedor crescer. Você enquanto empreendedor, você vai entender que a sua empresa vai alavancando e você também vai alavancando. Uau. Entende? Essa foi brutal. A gente fala muito sobre isso, né? A gente acredita muito nisso que você falou. Não O tem Jim- como a pessoa ela ter sucesso na empresa se ela não se desenvolver enquanto ser humano. O Jim Rohn. Já ouviu o Jim Rohn? Sim. Jim Rohn, mentor do Tony Robbins, um dos maiores desenvolvedores de pessoas do planeta. Ele tem uma fala que ele fala assim: eu descobri por experiência própria que a sua renda acompanha o seu crescimento pessoal. E é exatamente isso que o Max trouxe. Uau, que brutal. Aqui é o primeiro pilar. Eu estou tentando descobrir, olha que legal que tá ficando. Tem um livro, chama Metanoia. Já leu esse livro? Sim. O que é a metanoia? É você quebrar um estado mental. Como eu faço? Beleza, eu entendi que eu tenho uma mentalidade que ela ainda não é a mentalidade que eu preciso para chegar onde eu quero. Como eu quebro esse padrão mental? E ele fala que são 3 pilares. Primeiro, é você estar no ambiente certo, que foi o que o Max trouxe. Segundo, com as pessoas certas. Terceiro, com a informação certa. Vou dar um exemplo disso aqui. O Vini de la Torre, né, que é um amigo, dá mais um café, que colocou mais de 500 franquias em 1 ano e meio. Eu estava conversando com ele e ele disse que ele sofreu metanoia quando ele falou com o Léo Castelo, que hoje é o maior franqueador do Brasil, são mais de 6 mil franquias. Conheço o Léo. Léo é um gigante também. E o Léo, eu falo que o maior diferencial dele é a mentalidade. Inclusive tem o episódio do Leonardo Castelo aqui, passou pelo Receita de Sucesso, foi um dos episódios mais comentados, é incrível, porque o Léo ele é muito forte nessa parte de mentalidade, saiu de dormir num chão no galpão a mais de 5 bilhões de faturamento. Então ouve esse episódio que está incrível. E ele, numa conversa com o Léo, ele falou o seguinte, ele falou assim, poxa, então, estou querendo estruturar o nosso negócio, a gente vai agora abrir uma franqueadora e tal. E o Léo perguntou para ele, quantas franquias você quer ter em 1 ano? Ele falou assim, cara, nosso objetivo é alcançar 50. Ele falou assim, por que não 500? Então ele já deu uma porrada, já fez uma provocação. Aí ele pegou e falou assim para ele, cara, você só quer chegar a 50 e não a 500 porque você é escravo da sua falta de conhecimento. Olha que frase. Você é escravo de tudo aquilo que você não conhece. Vamos pegar esse contexto da metanoia? Ele estava no ambiente certo? Sim, porque ele encontrou o Léo Castelo no mesmo ambiente. Ele estava com a pessoa certa? Sim, que era o Léo Castelo. E ele estava com a informação certa? Porque daí ele teve que ter uma direção. Né? E aí foi onde ele teve uma mentoria e ele teve o Léo como um mentor. Ou seja, pessoas que já chegaram onde você não chegou, mas que eles já passaram por ali. Então eles sabem te ajudar a passar. E aqui ele fez o quê? Sofreu metanoia, que é exatamente o que o Max está falando. Então aqui o primeiro pilar é muito forte. Né? Quebrando, como eu faço para mudar a mentalidade, que é o que você disse que é um principal pilar. Mas eu imagino que tem outros pilares tão importantes quanto. Beleza, quebrei o meu padrão mental. Qual o próximo passo? Porque só isso a gente sabe que não vai ser suficiente. Isso é o mínimo para você iniciar o jogo do sucesso. E depois? O que vem depois? Quando você quebra um padrão mental, você... Lembra que eu falei que nenhum problema aguenta um abraço? Mas quando você resolve um problema, você recebe um certificado, um diploma, para resolver o próximo. Então você subiu um degrau para resolver o próximo problema. A mesma forma é quando você abre a mente. O tecido cerebral, quando ele enlastece, jamais voltará à mesma proporção. Não dá para desvir. Eu fico imaginando meu pai sem saber ler. Eu olhava para um livro assim, o esforço que ele fazia, porque o tecido cerebral dele fez diferente, atrofiou. Então quando atrofia, também vai dar muita dor para enlastecer. E quando você melhora a mentalidade, o tecido faz isso, ó. É uma explosão. E sabe o que é que você faz? Você fica igual uma esponja para sugar o conhecimento. Do que você não sabe. Segundo pilar seria, então, adquirir conhecimento. Do que você não sabe. Adquirir conhecimento do que você não sabe. Aí onde é que você vai buscar? Onde você não está. Porque aonde você está, o conhecimento que está ali, você provavelmente você já seja um cara que já está à frente ali. Já está um pouco à frente ali. E aí você tem que, de novo, se disponibilizar. Se disponibilizar a buscar o conhecimento certo, com as pessoas certas. Deus fala pela boca de sábios.
Deus não fala pela boca de tolos. Ei, Deus sempre vai te deixar um talvez. Por quê? Porque Deus não infantiliza ninguém. Então você começa a buscar outro nível de conhecimento em ambientes diferentes. E nesse momento, você pode se sabotar. Você pode dizer assim, tá, esse ambiente não é para mim. Nesse momento você pode dizer, tá, não é legal aqui, eu quero voltar lá pro meu. Porque quando você estiver numa mesa, e nessa mesa você for o melhor, ok, todo mundo já diz, né? Saia da mesa e vá para outra onde você possa aprender. Só que quando você aprender, volte naquela mesa e contribua, não esqueça dela não. Volte lá e contribui. Faça também o seu papel de transbordo com as pessoas. Porque, por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com empreendedorismo, tá? Quando você monta a empresa, eu gosto muito de falar sobre cultura. É uma coisa que me encanta, porque para mim, o que antecede o lucro de uma empresa é a cultura. Para mim, o que dá lucratividade dentro da empresa é a cultura. O que dá liberdade ao empresário é a cultura. O que fortalece a maior gestora de uma empresa é a cultura. Tá? É assim que eu penso. Por isso eu vou fortalecendo. E cultura você não delega. É responsabilidade sua. Não dá para delegar. Só que você também não faz só. Você não constrói só. Então você precisa de pessoas. Aí eu ficava querendo encontrar as pessoas certas para aquilo e tal. E eu estava num período, num local que era escasso as pessoas que tivessem essa mentalidade. O que é que eu tive que fazer? Formar. Parei de querer encontrar e comecei a formar. E aí você, para formar, cria um braço educacional. E esse braço educacional, você vai ter que trabalhar a mentalidade, para o cara romper. Depois que rompeu, aí você trabalha o nível de conhecimento. Aí ele começa a se acostumar muito com você. Aí você tem que trazer gente de fora. Você tem que levar ele para viver outras experiências. Por quê? Porque o peixe não sabe que está no mar, não. Agora tira o peixe do mar, que ele fica se batendo. É do mesmo jeito é o teu colaborador, é o meu colaborador. Ele não sabe que está no mar, ele não sabe que está bem. Bota ele em outra empresa. Eu criei um programa lá para dizer assim, olha, você tem direito de sair daqui e testar. Em qualquer outra empresa, pode passar 3 meses. Você pode voltar, sem processo seletivo, se a empresa necessitar. Para quê? Para o peixezinho saber que está no mar. Para não ficar se batendo lá fora. Na hora que ele se bater lá fora, deixa ele se bater. Para ele entender o quanto nós valorizamos ele. Então, isso vem e tem a ver com mentalidade. Com construção de cultura, de essência. E tudo isso carrega com você. Olha, no dia que vocês entrarem numa empresa, no dia que entrar numa empresa suja, pode ir na casa do dono. É uma casa suja, cebosa, do mesmo jeito que a empresa. Agora, entrou numa empresa que tem um senso organizacional, pode ir na casa do dono, você vai ver sensação, você vai ver limpeza, você vai ver organização. É a sua cara. É simples, assim. Então, quebrou mentalidade, vai para o conhecimento, constrói o processo de execução. Terceiro pilar. Você viu que os pilares que eu desenhei? Muito São bom. os 8 pilares. O terceiro pilar aqui, ó, execução. Eu gostei dessa ideia de intercâmbio de colaboradores. Depois eu quero ver até o final do episódio, porque assim, o pessoal que já ouviu um podcast meu, eu falei dos 8 pilares que eu identifiquei entrevistando em pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso. Eu fiz isso, a minha própria receita. Sabe Napoleão Hill, que estudou Legal. lá, 17 Legal. anos, pessoas bem-sucedidas? Eu comecei a avaliar, né? São mais de 100 entrevistas que a gente teve aqui, vários bilionários passaram por aqui, milionários, as pessoas que vêm aqui ou são líder de mercado, são os maiores dentro do seu nicho. E eu falei, cara, eu identifiquei 8 padrões. Claro que são vários padrões, mas 8 padrões, assim, essenciais. Você já falou de 3 dos 8. Olha que interessante. Ó, ele falou, acabou de falar o terceiro. E tá provado isso em episódios anteriores, que foi do 0 a 300 milhões em vendas, que é um episódio meu e da Karen. Foi nesse que eu falei? Foi no do Léo Cuba. No do Léo Cuba eu tenho certeza que você falou. Do Léo Cuba, Talks by Léo, tá lá o episódio, vocês procuram que eu fui convidado, né, pelo Léo Cuba, ele me entrevistou, e eu falei desses 8 pilares, vocês vão ver que estão lá. Ou eram 7 e eu acrescentei mais um, porque eu tô aprendendo ainda, né? Eu tô aprendendo com essas pessoas, mas, cara, sensacional. Eu já disse 3,
de 8 que eu identifiquei. Então, execução. Então, vamos lá. Processo de execução. Vamos detalhar essa parte. Hoje eu tenho possibilidades e me chega muito projeto na mesa. E quando eu vou avaliar um projeto na mesa, eu avalio 3 coisinhas. Porque empreender, vamos imaginar assim que você tem uma receita para empreender. Receita de sucesso para empreender. 3 pilares. Primeiro, a visão. Você precisa ter a visão daquilo. Mas só a visão, sem a coragem, que é o segundo pilar, não vai funcionar. Marcos, se defina, me defino. Sabe como? Eu sou um pregador de coragem. Nada mais. Um pregador de coragem. Tem momentos que eu injeto a coragem assim na veia de uma forma que é surreal. Às vezes eu me assusto com tanta coragem. Mas por quê? Porque eu já passei por diversas vezes e eu sei que precisa ser assim. Eu sei que para empreender, o negócio, você avalia um negócio de longo prazo. Ei, essa coisa de empreender e amanhã você já está bilionário, esquece isso, tá? Se você pensar em empreendimento a curto prazo, ou é sorte, que eu não quero tirar aqui, ou é golpe mesmo. Então, cuidado com o que lhe prometem a curto prazo, porque empreender não é assim. Eu estou contando uma história para vocês hoje aqui, que eu fiz 30 anos empreendendo agora, no dia 2 de fevereiro. 30 anos. Então, o meu de repente durou 30 anos. Então, primeiro, visão, coragem. E o que é que gruda a visão e a coragem? O que é que gruda? A execução. É isso que gruda a visão e a coragem. E a sua vida toda, enquanto empreendedor, é o que você vai mais usar. São essas 3. Uma hora você vai precisar de mais visão, injeta. Outra hora você já tem a visão, vai precisar de mais coragem. E outra hora você vai precisar de mais execução. E outra hora você vai precisar dos 3. É uma sopinha. Mas dependendo da sua fase, do seu momento, você vai se agarrar em um das 3. Empreender é isso. É você se agarrar em um desses 3 pilares. Toda hora e a todo momento. Aí o cara me traz um projeto, olho, o cara até tem visão. Na verdade, às vezes ele está apaixonado pelo projeto. Mas eu olho pro cara, não tem poder de execução. Não vou. Você olha para um cara e ele fala um número, você vê, você começa a fazer diálogos, perguntas, você percebe que aquele número não é factível para o que ele fala. Então, se você mostrar uma pessoa, olha um número. Se você mostrar um número, olha a pessoa, você tem capacidade de chegar. E isso vai fazendo sentido pelo nível de experiência e pelos dados, pelos indicadores que a gente constrói ao longo da vida. Entendeu? Então, são os 3 pilares que eu diria para você que você vai precisar, você vai necessitar encher o tanque. Você tem uma hora, você vai ter, empreendedor tem um tanquezinho. Não pode esvaziar nenhum desses 3. Tem hora que você vai ter que botar mais uma dosezinha de coragem, tem outra hora que você vai ter que botar uma dosezinha de visão, tem outra hora que você vai ter que botar uma dosezinha de execução. Esses 3 pontinhos. Maravilha. Cara, eu quase nem consigo fazer os reclames do Plim Plim, que tá tão interessante. Mas dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteiro Investimentos, você está pensando em diversificar sua carteira com segurança. A Monteiro é o maior especialista em estratégia através de cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você usa essa ferramenta poderosa como uma ferramenta de alavancagem, onde você pode investir no mercado imobiliário, compra esses imóveis com as cartas de crédito, aluga, usa o valor do aluguel para pagar as parcelas do seu investimento, e quando você terminar de pagar esse investimento, você vai ter um patrimônio valorizado, te gerando renda passiva vitalícia, a qual você descapitalizou só até o momento da contemplação. Esse conceito ele é muito disseminado por Robert Kiyosaki, consultor de bilionários americanos, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que ele chama do conceito do fluxo de caixa positivo. Ao invés de você descapitalizar uma aplicação financeira ou perder custo de oportunidade na sua empresa, você compra esses imóveis de forma alavancada, definindo valores de aportes mensais, onde a Monteiro vai fazer essa gestão. Por que pagar 100% pelos seus imóveis se você pode colocar outras pessoas para pagar por esse patrimônio? Então,
chama lá na Monteu Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast para você ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Aproveitar, se estiver gostando desse episódio, recomenda, compartilha, vamos viralizar esse episódio. Esse episódio está incrível. Estamos falando aqui dos padrões de sucesso, estamos desenhando uma linha do tempo, né, de uma pessoa que saiu do absoluto zero, né, um empresário aí multimilionário que construiu grandes negócios, nem falamos quantas empresas, sei que são mais de 18 empresas, segmentos diferentes, o cara é um fera, então compartilha. Aproveita e já segue a gente lá também no Instagram, Receita de Sucesso Podcast, e se inscreve no canal do YouTube, toda semana tem mentor novo. Cara, adorei essa frase que ele falou. Se você me mostrar uma pessoa, eu vejo os números. Se você me mostrar um número, eu vejo as pessoas. Eu vou aplicar isso no meu recrutamento e seleção. Aí chegar uma pessoa, eu vou falar se essa pessoa vale, que ela tá, né, a cadeira. E Sabe se ela me mostrar boa? um número, eu vou olhar para a pessoa e falar qual que é a competência que você tem para executar isso daqui, pelo valor que você está pedindo. Sabe o que é uma pergunta boa quando você vai fazer uma entrevista para olhar isso? Você olha para ela e diz assim, quanta gente fatura aqui? Ah, não sei, depende. Não diz, eu tenho tua visão. Foi tão interessante uma vez, eu fiz muito isso. Então, empresas com até 100 colaboradores, eu participava de todo o processo. Uhum. Tá? O meu processo seletivo, porque processo seletivo é a porta de entrada para tua empresa, para tua cultura. E a porta de entrada, ela tem que ser bem estreita. A de saída, tu enlarguece. Mas a de entrada, tu faz estreita. O que normalmente os empresários fazem hoje? É o inverso. Abre demais e demora a demitir. Demora. Isso há um bom tempo atrás eu estreitei e fui construindo isso. E que boa analogia. Dando exemplo clássico, assim, claro. Uma vez eu fui entrevistar uma garota, média de 28 anos de idade. Quanta gente fatura aqui? Ah, não sei. Acho que uns 20 mil. 20 mil? Olha a mentalidade. As pessoas já demonstram. Elas já mostram. Ah, mas eu não entendo nada do negócio. Você não precisa entender nada. Mas você olha para uma empresa, você tem visão daquela empresa? Qual o tamanho da tua grandeza? E as pessoas falam, não é o que sai, é o que pensa. Como pensa uma pessoa que acredita que a empresa fatura ali 20 mil numa magnitude do negócio que ela entrou? Então a mentalidade dela ali já está mostrando. É claro, clássico. Eu estou falando de coisas pequenas, sutis, mas que fazem muita diferença no teu dia a dia se você perceber, se você olhar para isso. Então, dentro da tua empresa, processo seletivo, estreita a boca estreita. E para sair, pode abrir. E comece a trabalhar as pessoas dentro do processo cultural na tua empresa. Maravilha. Ô Max, voltando aqui para esses 3 pontos, né? Então, mentalidade sendo a primeira, adquirir conhecimento do que você não sabe, segundo pilar. Execução. O terceiro pilar, são esses 3 dentro de execução, visão e coragem, ou você colocaria para cada um, você colocaria um pilar? Um pilar para cada um. Um pilar para cada um, tá. Então, eu fiz isso aqui. Então, 3 é coragem, visão. Se eu pudesse, eu faria as 3 bolinhas assim e o pingo ali, que é o bingo. Empreender é você andar nesses 3 pilares, sabe? Legal. Tá, e tem algum outro pilar que você considera essencial? Tem um pilar que sustenta tudo isso aí. Família. Cara, se dentro da tua casa tu não tem o respeito, o que é que tu vai querer ter respeito fora? Se dentro da sua casa você não entrega o melhor, como é que você vai querer entregar o melhor fora? Então a base que você tem é familiar. A base que você constrói, o primeiro empreendimento da sua vida é esse, sua família. Se você não cuida, se você não trata, você não consegue assim. Ei, deixa eu falar para você, a sua empresa pode estar bombando. Ei, a sua empresa pode estar arregaçando. A sua empresa pode estar faturando bilhões. Mas se na tua casa estiver tudo quebrado, amigo, a tua empresa vai quebrar. A tua empresa vai quebrar. Então cuida da tua casa, cuida da tua família. A família é uma base, é um pilar, é essencial para você. Entende? Max, mas não tem a ver? Tem.
Tem. Sabe por quê? Eu não consigo ser produtivo, amigo, meu filho passando fome. Eu não consigo ser produtivo com problema com a minha esposa. Eu não consigo ser produtivo com problema com meu filho. Eu não consigo produzir. E essa historinha de dizer que eu separo o CPF do CNPJ, balela. Balela, vá trabalhar com filho, com problema com o filho, para ver se você separa. Não, no trabalho não vai, você não é o mesmo, não é o mesmo produtivo. Ei, sabe quantos PDIs eu fiz? Plano de desenvolvimento individual, eu não conto quantos eu fiz durante meus 30 anos empreendendo. Ei, eu escutei do motorista ao zelador, ao CEO, ao gestor de finanças, do comercial, eu escutei, são pessoas. E sabe o que eu descobri? Que os problemas são os mesmos, mas em proporções diferentes. Eu fiz inúmeros PDIs com as pessoas e eu ficava escutando ali 2 horas o meu motorista, 2 horas. Max, você é empresário grande, está perdendo tempo. Não, eu estou evoluindo 20 anos escutando ele 2 horas. Eu estou evoluindo escutando as pessoas. Por quê? É porque com os problemas dela que eu vou identificando outros tipos de problemas. Então quando as pessoas me falam, eu fico mais susceptível a entender, porque eu escutei as pessoas. Mas para isso eu tinha muita dificuldade. Eu tinha dificuldade de ouvir as pessoas por conta do meu perfil comportamental, de ter uma dominância em excesso. Mas eu fui corrigindo isso. Hoje eu tenho uma ferramenta. Eu passo 48 horas sem falar, sem comer. E vou fazendo minhas reflexões. E vou entendendo. Isso vai me aproximando. Isso vai me ajustando. Depois que eu comecei a fazer isso, eu escuto 2 horas, 3 horas. Qualquer um. Mas descobri que os problemas são muito semelhantes. E quando as pessoas têm os seus problemas, elas não conseguem abraçá-los, aí sabe o que é que acontece? Se tornam pessoas pouco produtivas ou até mesmo improdutivas dentro da tua empresa. Então você tem que cuidar das pessoas. Eu não sou um cara que gosto muito da palavra equilíbrio, tá? E vou fundamentar aqui para vocês. Equilíbrio para mim é mediano. Equilibrar é querer agradar a todo mundo. Então, eu sei que eu não vou agradar a todo mundo. Nem todo mundo vai gostar do que eu falo, nem todo mundo vai com a minha cara, e tá tudo bem. Mas eu não sou um cara de ficar em cima do muro. Portanto, eu não gosto de equilíbrio. Eu troquei a palavra equilíbrio do meu vocabulário para balanço. Por quê? Porque essa vidinha, a roda da vida perfeita, eu ainda não encontrei. E de verdade eu nem acredito. Porque quando você dá um gás a mais trabalhando, você vai pecar em outra coisa. Quando você dá um gás a mais na saúde, você vai pecar em outra coisa. Quando você dá um gás a mais na família, você peca em outra coisa. Não tem jeito, a balança vai pender. O que é que eu fiz? Aprendi a negociar. E como é que você negocia, Max? Eu negocio. Por exemplo, quando eu estou... eu preciso traçar um projeto. Eu tenho que fazer muita coisa nesse projeto. Família, eu vou dar um gás aqui no trabalho. Quando eu exceder um pouquinho, vocês me chamam, tá bom? Aí minha esposa mesmo diz, ei, já tá na hora. Dá para desacelerar. E eu fui conversando e ajustando entre essas partes. Então hoje eu tenho esse discernimento de entender que vai ter determinados momentos que você precisa dar um gás a mais, mas vai ter determinados momentos que você tem que puxar o freio e exercer aqui. Então é negociando, é balanceando. Não é equilibrando não, porque não dá para fazer tudo. Equilíbrio não existe. Caraca, olha só. Agora sim, cara, quer ver pra gente fechar isso aqui com chave de ouro? É entender os pilares dentro dos pilares. Ele falou de 6 pilares fundamentais para qualquer um que aplique esses 6 pilares consegue sair do absoluto zero e alcançar o mais alto grau de sucesso? Se tiver execução, sim. Boa. Se a execução for verdadeira, sim. Boa, por isso que eu quero trazer os pilares dentro dos pilares. Quais são os pilares da mentalidade? Esse daqui você já falou. Viver experiências e testar. Ok. A não ser que você queira incluir mais alguma coisa. Então, quais são os pilares para adquirir o conhecimento que você não sabe? O que eu preciso fazer para adquirir o conhecimento que eu não sei? Você precisa participar, provocar, se disponibilizar a viver experiências novas, de novo.
As experiências vai ter a ver com o teu conhecimento aqui, vai ter a ver com a tua mentalidade aqui. Ok? Sim. Então você vai ter, vai ter que investir. Você precisa investir. Para você ter ideia, hoje eu invisto por volta não, é R$1 milhão que eu tenho de budget por ano. R$1 milhão. Então eu participo de 2 mentorias, eu viajo. Para quê? Para aprender. É conhecimento. Então eu tenho que me disponibilizar a fazer o investimento. Max, mas quando você começou, você falou que começou no lombo do jumento. Foi, no lombo do jumento. Eu usava R$100. Se o que eu tinha era R$100, eu usava R$100. Eu ia pro YouTube ver os vídeos. Porque conhecimento tá aberto aí. Agora você fica olhando nada contra ninguém em rede social, tá? Mas você fica olhando algo que não te agrega, algo que não te traz conhecimento, algo que te traz o entretenimento, que tu gosta de sorrir, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tu não queira ficar olhando isso e acreditar que isso vai te dar resultado, porque não vai. Ou ficar no joguinho do tirinho. Não vai ter resultado. Então você precisa também ter a sua disponibilidade para fazer investimento também. E conhecimento não é barato, não. Você tem que fazer o investimento, mas você tem que estar aberto para isso. Perfeito. Não, e ele trouxe incrível, né? Às vezes eu não tenho R$1 milhão como o Max tem nesse momento de acessar conhecimento ainda maiores, mas olha um podcast como esse que é gratuito. Né? Olha a aula que a gente está trazendo aqui, né? Com uma pessoa de sucesso e trazendo de verdade uma receita de sucesso. Então você começa com o YouTube, com podcast, com livros que às vezes custa R$30, R$40. O segredo da vida de uma pessoa, ela vai lá e coloca num livro, R$40 e a gente muitas vezes negligencia e não lê um livro, né? Então tem maneira de você ir acessando essas camadas de forma gratuita ou com um custo muito pequeno e depois, claro, isso que o Max falou, você vai evoluindo. Você vai absorvendo conhecimento, você vai colocando o conhecimento em prática, você vai fazendo um caixa, vai investindo cada vez mais para você crescer também cada vez mais. Exatamente. E os pilares para ter coragem? Como é que eu faço para ter coragem? Disposição. Acreditar. Qual a diferença de coragem e tô sendo corajoso ou estou sendo... Teimoso. Não é teimoso. Irresponsável. Tô sendo corajoso, eu esqueci o nome da palavra, mas é uma coisa nesse sentido. Poxa vida. Mas eu tô sendo Vamos lá. corajoso, eu tô sendo quase que isso, irresponsável. Tô sendo, sabe? Tá. Vamos lá. Para você ter coragem, você precisa crer. Acreditar. A matéria-prima da coragem é o acreditar. E o acreditar tem que sair daqui, das entranhas. E aí começa por você. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar na sua ideia. Você tem que acreditar no seu negócio. Tá? Mas o contrário disso. A matéria-prima da incredulidade. Que é o desacreditar. O medo. É o medo. E as pessoas, elas são normalmente travadas por isso. Pelo medo. O medo, para mim, ele é um sintoma. De quê, Max? De despreparo. Você só sente medo do que você não viveu. Porque quando você vive e passa, ok, você não tem mais medo. Mas como você não viveu aquilo, você está despreparado. E como é que eu lido com o despreparo? Multidão de conselheiros. Aí eu chamo, Céu, vem cá. Me orienta aqui. Quando eu quis alavancar e patrimônio, chama Montel. Juscel, vem cá. Me explica como é isso aqui. Acabou medo. Eu vou me certificando, certo? Eu vou me certificando daquilo, eu vou me fundamentando naquilo. Aí, amigo, morreu matéria-prima, incredulidade pra lá. E, cara, acreditar. A coragem vem disso. A matéria-prima da coragem é o acreditar. Perfeito, perfeita explicação. E quais os pilares para ter visão? A visão você tem que pensar em futuro. Visão, você tem que exercitar o teu futuro. Então, visão, você precisa ter isso claro em você. Baseado naquilo que você acredita. Naturalmente. Sabe o que vai te tirar da visão? Sabe o que te tira da visão? A tua condição hoje. A tua condição hoje, ela limita a tua visão. Mas as pessoas que são limitadas na condição, elas ainda não decidiram a vida. Elas ainda não tiveram o start, o estralo, a ação da vida.
Então, eu lembro-me bem, vou contar aqui um episódio que aconteceu comigo. Um garoto, eu tava no Ceará, e um garoto chegou para mim, seu Marcos, eu posso lhe visitar? Eu digo, pode. Vem aqui, eu adoro conversar com pessoas jovens e que querem crescer, sabe? Que tem fome, que tem vontade de crescer. Aí o garoto chegou para mim e disse assim, ô seu Marcos, rapaz, eu tenho tanta admiração pelo senhor. Eu digo, pois fale. Ele disse, eu queria pedir uma coisa ao senhor. Eu digo, pois não. O senhor pode ser meu sócio? Aí eu disse, eu achei tão lindo aquilo, assim, uma vontade tão grande de aprender. Eu disse, mas sócio em quê? Aí ele disse, mas é porque tudo que o senhor bota a mão dá certo, as coisas crescem, é como se eu tivesse o toque de Midas, né? Sim. Eu digo, mas não é assim, meu filho. O que é que você quer fazer? Ele disse, eu tenho um sonho. Eu digo, qual é o seu sonho? Ele disse, eu quero montar uma fábrica de ração. Aí eu disse, que legal. Qual o tamanho dessa fábrica? Aí ele olhou para mim e disse, 10 por 30 e eu já tenho terreno. Eu digo, que cor é? Ele disse, é azul o prédio. Eu disse, essa fábrica está montada nele. Essa fábrica está montada nele. Aí ele olhou para mim, o senhor vai ser meu sócio? Aí eu digo, eu não entendo nada de fábrica de ração. Ele disse, qual é o conselho que o senhor me dá? Vá trabalhar na fábrica de ração primeiro, que aí depois você monta a sua. Mas vá aprender. Porque a minha mãe dizia assim, que ponta de cigarro e força de vontade é o que mais se perde no planeta. E é um fato. E é verdade. Porque você pode ter até uma vontade, e você deve sonhar. Mas também você precisa ter um preparo e uma visão reta de futuro. E ele tem a visão de futuro, ele entende a visão de futuro, mas ele não tem o preparo ainda, que é a história da execução. Ele ainda não está no processo de execução. E o que é que eu fui fazer? Vai executar, vá trabalhar, depois você volta. Pode ser que um dia eu até colabore, e se for um bom negócio a gente entra. Caraca, baita aprendizado, hein? Opa, vamos pôr aqui no modo avião. E os pilares agora da execução. Aqui é onde fala muita gente, hein? Quais são os pilares? O principal pilar da execução é a capacidade. Você precisa olhar para aquela pessoa e ela precisa provar que é capaz de executar aquilo que lhe pede. É muito comum você estar no meio de um grupo de empresários, ou até mesmo um colaborador seu. Você que tem um colaborador que ele tem um poder de execução grande, você é tendencioso a pedir tarefas que nem é dele para que ele faça. Porque o poder de execução dele é grande. Ou você que tem um poder de execução já formado, aí sabe o que acontece? Você pede pro outro, mas nem espera, você mesmo vai fazer. São essas pessoas que eu digo que são fazejadoras. Eu não sei nem se essa palavra existe no vocabulário, mas eu sou essa. Eu sou um fazejador. O cara que vai e faz. E faz. Que tem esse poder. É o cara que tem uma presença de comando. O executor, ele tem presença de comando. Você já foi numa festa, Jussiel, cara, em que você que tá ali o porteiro, que você passa, o porteiro nem o ingresso te pede? Presença de comando. Você tem presença de comando, o cara nem te pede. Você tá ali, passou. E tem pessoas que não. Tem pessoas que nem conseguem. Quando vê o porteiro já... Murcha. Cadê o meu ingresso? Cadê o meu ingresso? Presença de comando é uma atitude para quem é um grande executor. Então a execução tem a ver com capacidade. E aí é a capacidade técnica, é a capacidade de acreditar nele também, é a capacidade do momento, de como ele se vê ali, porque nós seres humanos somos faseados. Nem todo dia a gente tá bem, né? Então execução, cara, tem a ver com planejamento, de como o cara se planeja, tem a ver com acompanhamento. Tudo isso você precisa estar passo a passo, cara, dentro da tua empresa, dentro do teu dia a dia, trabalhando isso, acompanhando isso. Caraca. E os pilares da família? A família, os pilares da família, com toda certeza, sim. Eu acho que família, para mim,
é algo muito sensível, tá? Família para mim é um presente de Deus. Se você quiser olhar para a presença de Deus, olhe para a família. Aquela família, e aí família tem a ver com cada um. Quando você casa, a sua família é a sua esposa, é os seus filhos. Pai e mãe passa a ser parentes, irmão, parentes. Enquanto você, casado, você ainda não tem filho, olha como é legal isso, ó. Quando você não tem filhos ainda, no domingo, você ainda vai para casa dos seus pais. Mas no dia que você tem filho, é os seus pais que vêm para a sua. Comecem a observar isso, como vai ficar mais frequente. Então a sua família é a sua esposa, é os seus filhos. E aí você tem que tratar com muito respeito, com muito carinho. Eu não sei se vocês conhecem a história de Naamã. Naamã era um general sírio. Essa é uma história bíblica. E Naamã, ele tinha um problema. Ele tinha lepra. Mas Naamã era general. Então, quando ele estava batalhando e estava fora, e ele precisava comandar, ninguém sabia que ele tinha lepra. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava a camisa. Quem é que ficava com o pior? A família. Ei, quantos Naamã tem no mundo? Dando o melhor fora, mas dentro de casa com a lepra. Então eu não quero ser reconhecido por milhares e milhares de pessoas. Tudo bem se vier um reconhecimento, mas eu preciso ser reconhecido pela minha família. Eu preciso ter o respeito, eu preciso respeitá-los, eu preciso amá-los, eu preciso cuidar deles. Esses são os pilares da família. E aí, Karen? Eu acho que dá pra ficar mais umas 3 horas tranquilo. Não, ele vai voltar. Vai ter que voltar. Ele vai voltar. Pra mim, um dos episódios mais incríveis que já passaram por aqui. Você sabe o que eu acho mais legal, Ju, assim, de pessoas que passam por aqui? É que, no caso do Max, né? Saiu do absoluta zero, sem nada. A probabilidade de dar errado era muito grande, mas ele venceu na vida, fez números astronômicos e mesmo assim ele continuou valorizando o que realmente importa. É isso. E a gente nem entrou na parte técnica do homem ainda. Por isso que eu falo, a gente vai fazer um segundo episódio. Mas só um ponto que eu queria chancelar, que eu perguntei ontem para ele, e eu acho que já está respondido aqui, que eu acho importante. O Max tem mais de 18 empresas, né? 18 CNPJs, 18. Em segmentos diferentes. Eu fiz a seguinte pergunta para ele: cara, como você consegue gerenciar 18 negócios com segmentos totalmente diferentes? E a resposta dele foi: cara, depois que a base está pronta, e eu acredito que essa base seja esses 6 pilares, mas eu quero que o Max responda. Ele falou: porque é tudo parecido. Você só tem que implementar. Já existe vamos dizer assim, a receita de sucesso. Então, mas eu queria, sobre a sua resposta, como você consegue gerenciar 18 negócios, 18 empresas extremamente bem-sucedidas, de segmento totalmente diferente, quando às vezes, a gente tem pessoas ou empresários que não estão conseguindo gerenciar uma sequer. Qual que é a receita de sucesso? Vamos lá. Primeiro eu gostaria de clarificar para quem está nos escutando, porque isso é importante. Em que momento você deve diversificar, tá? Diversificar para mim tem algumas regras. Primeira regra: não monte um segundo negócio se o primeiro depender de você. Eu vou ser bem sucinto. Se o primeiro depende de você, não monte o segundo. Segunda regra: tem caixa. Financeiro é uma competência. Se você não tem essa competência, você precisa procurar quem tenha, ou criar essa competência. Terceira regra: qual o tamanho da sua exposição? Porque eu já acertei diversificando e já errei. Quando eu acerto, você quer tirar do que está dando certo e colocar ali porque está dando, está voando hoje, mas e amanhã? Então cada negócio tem que ter seu caixa. Então fazer uma boa inteligência de mercado, olhar um mercado endereçável, trabalhar modelo de negócio, isso aí tem papo para outro podcast, não tenha dúvida. Mas como eu consigo, com 18 empresas, gerenciar? Depois que a base está feita, é verdade, aí você trabalha a espinha dorsal. Qual é a espinha dorsal? Gente, pessoas. Primeiro, quando você vai diversificar, eu olho quem? Qual a liderança? Qual liderança
tem preparação para conduzir esse projeto? Eu tenho uma pessoa boa que eu acho que prepara. Ela está preparada para aquele projeto. Está preparada? Ok. Se eu não tiver, pode ser um excelente projeto. Se eu não tiver uma pessoa boa para tocar aquilo, eu não entro. Não entro. Maravilha, vamos no episódio 2, já fica o convite, tá? No próximo episódio nós vamos trabalhar com o Max Jefferson aí, né? Vamos entrar nessa parte de entender as skills técnicas, né? De como ele constrói esse império, essas empresas, né? Do zero, usando esses pilares que ele acabou de trazer. E aí a gente vai entrar pilar dentro de cada pilar. Olha só, já tô dando a ordem que ele vai vir pro próximo, né? Então, assumindo que ele realmente vai querer participar com a gente, porque aí eu acho legal a gente entrar nesses pilares. Aí a gente já vai para uma área mais, né, de execução ali como gestor. Aceita o convite? Perfeito, tô aqui para contribuir com vocês. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. A energia de vocês é muito boa, tá? Obrigado. Quero dizer isso para vocês. Então, assim, eu me sinto muito feliz em estar próximo a vocês. Vocês têm muito acesso a gente. E acesso é uma coisa que a gente não dá para todo mundo, né? Verdade. Acesso é algo que a gente tem que qualificar, né? Incrível. Vamos fazer a pergunta de fechamento para ele? Vamos. Não tem como não fazer essa pergunta, né? É. Max, então, tem uma notícia para te dar. Quando você sair daqui, você vai perder... Você vai dormir. E quando você acordar, você vai perder todo o seu dinheiro. Que diga-se de passagem não é pouco, né, cara? É. Vai perder todo o seu network, que também não é pequeno, né? Até pelos vai grupos que perder ele o pior. participe. Por ser um cara extremamente interessante e não interesseiro, ele acaba se conectando com muitas pessoas de sucesso. Mas o terceiro é pior. Você vai perder também o conhecimento, todo o conhecimento que você adquiriu. Né? Desde a época do jegue, né? Jumento, né? Da época do jumento. Também depois tem que entender qual que é a diferença do jegue e de um jumento. Mas você tem esse podcast para deixar a receita de sucesso de Max Jefferson para te aproximar mais perto de onde você está hoje. Então a única coisa que você teria é, poxa, deixa eu ouvir esse podcast aqui dizendo o que eu fiz para sair ali do lombo do jumento para chegar onde eu estou hoje. Qual seria a receita de sucesso do Max? Eu vou falar uma coisa aqui que para vocês que estão nos assistindo, entenda a sua origem. Se você perdeu tudo, entenda a sua origem. E aí a tua origem não é o teu trajeto. Tem diferença. O que é origem e o que é trajeto? Eu acredito de verdade que nós somos filhos de Deus. E com certeza, se tirar o meu DNA aqui e fizer o DNA lá de Deus, eu sou filho de Deus. Pode acreditar. Então eu me fortaleci em cima disso. Pode me tirar tudo, eu vou me fortalecer em cima disso. E eu vou ser obediente a isso. E eu vou conduzir a minha vida baseada nisso. Então, o maior desafio de um cristão, porque cristianismo não é a única, se tem essa religião, que tem um pai. O principal papel de Deus é ser pai. É só você verificar isso, sabe? É só você contextualizar isso. E dentro da nossa empresa a gente tem um ministério, é tão interessante, isso aqui é outro podcast, mas é nisso que a gente se fortalece. Isso é a minha base. É nisso que eu construo a fonte. E a fonte é limpa. A água é limpa. Então, se eu perdesse tudo, era por aí que eu ia. Esse era o caminho que eu iria construir. E olha que eu demorei a encontrar esse caminho. Mas acredite, depois que você encontra, cara, você explode assim. É como se você vivesse realmente no mundo de se encontrar, de entender, de viver na real origem. Porque o maior desafio do cristão é conjugar obediência e prazer num único comportamento. Nem tudo que é prazeroso é obediente. E nem tudo que é obediente é prazeroso. Mas quando você está firmado dentro dessa identidade, aí a vida acontece. Tem resposta melhor que essa? Buscar Incrível. a Deus sobre todas as coisas. Indicação de leitura de livro, série, filmes. Eu vou dar só um livro. Um livro. Tá? E uma série. Livro. Princípios. Rei Dalio. Princípio de Rei Dalio. Princípio de Rei Dalio é um que muda. Que muda. Eu tenho ele e não li ainda. Pois leia. Leia porque faz muito sentido. Muito sentido mesmo. Boa. E série Billions. Billions. Adoro Billions. Billions. Fica ali olhando como é o jogo
o jogo da vida, do dia a dia dos negócios. Tem treta no meio, mas tem muito jogo mental. Boa. Onde as pessoas podem te encontrar, Max? Rede social, Instagram, YouTube, Max Jefferson Oficial. Com dois F. 2F, Max Jefferson. Tá. Max Jefferson Oficial. E assim, a gente tá contribuindo aqui, né? Todos nós, enquanto seres humanos, a gente nasceu para colaborar um com o outro também. E eu estou aqui à disposição. Muito obrigado por nos receber aqui também. É uma alegria estar com vocês. Legal. Foi incrível. Agradecer o Max mais uma vez aí pela participação. Cara, foi realmente assim, um divisor de água esse episódio, viu? Parabéns. Consegui. A gente que tem que agradecer o seu tempo. Tem que agradecer muito. Obrigado, viu? Junto. Gente, então, se gostou desse episódio, obrigatório. Compartilha. Isso é um presente que você vai estar dando para aquelas pessoas que você quer ver bem. Então, faz o seguinte, ó, pense em todas aquelas pessoas que você quer ver bem, aquelas pessoas que você considera, aquelas pessoas que você quer ver alcançando mais alto grau de sucesso. E manda esse episódio e fala, ó, tô te enviando um presente. Tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer. E agradecer mais uma vez aqui a minha digníssima que me ajudou nessa condução. Me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. E manda lá pra mim, gente, as sugestões de nomes que você gostaria de ver passando aqui pela Receita de Sucesso no @Karen Hasse. Isso aí. Então, até o próximo episódio. Tchau.